Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde. Além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera, conectado na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é mais um programa Cães em Cena. E a raça de hoje vem de onde? Vem da Suíça. Hoje nós vamos ter um programa de peso. Opa, olha, hoje nós vamos ter um programa de peso. Eu estou aqui com a Berta, é uma bebê, vamos falar aqui no ponto, mentira, de 1 ano. 1 ano. E vocês devem conhecer o São Bernardo pós 92, ou década de 92. Oi, Berta, tudo bem? Quer falar alguma coisa? A gente já abre, não precisa de programa. 1 quilo de maquiagem foi aqui, ela sentiu o cheiro, foi isso, gente. Tudo bem, filha? Hein, Berta? Fala que você é simpática, fala que você é simpática. Ok. Então vamos lá, gente, falando sério, agora continuando falando, desculpem pelo atraso, nós estamos ambientando os cães no estúdio e a saúde e o bem-estar dos animais primeiro. Estamos falando da década de 92, eu não sei, vou perguntar à família de criadores de décadas também que está aqui, se foi uma boa ou não. Vocês se lembram do quê? Beethoven, o magnífico filme, na década de 90, 92, se eu não me engano. Ok, mas há uma era muito longínqua atrás, muitos anos atrás, tá? Do alto da passagem de São Bernardo, na Suíça, num mosteiro de monges, era um mosteiro e um hospício. Veja bem, existia um cão, chamava-se Barry. Ele sim, não é da ficção, trabalhou por 12 anos em salvamento e buscas, porque São Bernardo é um cão de salvamento na neve, e nessa época no hospício e no mosteiro eles também usavam para quê? Para névoa, né? Então há muita história bonita. Para você que não é sinófilo, com certeza não conhece essa história pré-Beethoven. E sem mais delongas, eu vou passar agora para ele. Primeiro eu vou me posicionar aqui. Berta, ei, vem, filha. Está encantada lá. Ei, vem aqui, vamos ficar aqui comigo. Isso. Você quer sentar aqui? Você quer sentar? Daqui a pouco ela se acomoda, gente. Vamos lá. Estou aqui. Então, uma família de criadores, referência na raça no Brasil, porque a gente sempre fala que não é fácil. Aqui comigo, ao vivo, nos estúdios da TV Cinec, o empresário e criador Rogério Rodrigues. Boa noite, Rogério, obrigado por ter vindo. O microfone bem próximo. Uma boa noite a todos, boa noite, Dr. Mauro, boa noite, Guilherme. É um prazer, né? A gente está aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. Não teve como não atender quando se trata da gente falar da raça que a gente tanto ama. Com certeza. E temos muita história realmente para fazer esse bate-bola aí. Com certeza, vamos fazer aquele bate-bola, um bate-bola de peso. Aqui também, ao lado dele, o filho dele, que é empresário handler, Guilherme Rodrigues. Gui Rodrigues, pode ser? Boa noite, Gui. Boa noite, isso mesmo, né? Gui Handler, como a galera fala. Gui Handler. Lá no Instagram. Boa noite, telespectadores, Dr. Mauro. Prazer estar aqui. Boa noite, os amantes da raça. Acho que a gente tem muito para agregar hoje aí nesse bate-papo aqui. Com certeza. E agora, ele que está aqui comigo desde 2007, gente. Pouquinho tempo. Médico veterinário, árbitro internacional, Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Mauro. Boa noite, Marcos. Um assunto, como a gente mesmo falou no começo, de peso. Uma raça amável, adorável e que tem bastante para a gente falar. Volto a bola para você. Ok. Gente, lembrando que estamos ao vivo e para você, criador, ou o pessoal que não é da sinofilia, que tem pergunta, pode mandar pelo DDD 11 no 973550606,
973550606. Doutor Mauro, vamos lá para o histórico da raça, aquela coisa que o pessoal gosta. Porque quem não é sinófilo nem deve imaginar desse monte de coisa que eu falei no início. Vamos falar, começando falando que trata-se de um cachorro molosso. O que é um molosso? É um cachorro sempre que tem um grande volume, tem um enorme tamanho, uma cabeça marcante, uma altura impressionante, uma ossatura impressionante. Tudo isso porque essa raça foi das poucas raças selecionadas em um curto espaço de local, onde havia um clima exaustivamente gelado. Era um clima, para vocês terem uma ideia, só tinha 2 meses a 3 meses por ano que se via o sol. E esses cães, eles eram espetaculares no salvamento, no resgate e na condução de pessoas que estavam ou presas na neve, ou que estavam em direção ao mosteiro, ou saindo de lá. Como você disse, era um mosteiro ou hospício, porque algumas pessoas ficavam no mosteiro e eram chamadas de loucas. O mosteiro de Bernard de Menthon, que era um monge agostinho, ele pertencia à ordem dos agostinhos, e o nome da raça São Bernardo é devido a esse monge, tá? Esse monge que chamava-se Bernard de Menthon. O local, que era um local muito ermo, que ficava entre Itália, Suíça, um pouquinho da França, era um local que tinha muita neve. E esses cães foram selecionados numa época que se acredita que seja pelo início do século XI. Lá começaram a seleção dos cães, que hoje a gente conhece como São Bernardo. É uma raça muito querida no mundo inteiro. E vamos olhar lá onde está o mosteiro. Olha que lindo lá o mosteiro, onde ficava. Esse é o mosteiro de São Bernardo. E é muito interessante, porque se falam entre 1600 e 1670, é que se começou a falar de novo em São Bernardo. Lá do século XI, quer dizer, entre 1000 e 1670, praticamente não se falou da raça, devido ao isolamento nesse local tão ermo. E a raça foi ficando cada vez mais famosa, quanto mais os invernos na Europa foram ficando graves e severos. A origem, se acredita que essa raça seja originária em cães que vieram primeiro da Ásia e depois do próprio sul da Europa, que eram cães do tipo mastim, cachorros pesados, com muita ossatura, com uma pelagem super densa, para poder suportar ao clima, neve intensa, frio muito intenso. Uma coisa importante na raça, depois o Rogério vai detalhar bastante isso para a gente, mas é que esses cães têm que ser alto de perna para poder andar numa neve que afunda, e muito forte. É um cachorro que tem que ter a força de carregar um homem nas costas. Então dá para a gente entender o porquê que eles são tão grandes, tá? Gente, quando o Dr. Mauro explanava tão bem sobre o histórico da raça, já vou daqui a pouco passar para o Rogério, nós tivemos 3 imagens. Uma é uma ilustração, uma imagem da internet, que é uma ilustração de um Bernardo, que seria esse Barry, com uma criança, né? Estava resgatando essa criança nas costas e entregando na porta do mosteiro, que era um hospício. E esse cachorro, ele trabalhou, como eu disse, durante 12 anos. Após isso, ele foi enviado para a cidade de Berna, na Suíça, tá? Na Suíça mesmo, é claro, a capital, para que convivesse, passasse o restante dos seus dias. Foi enviado depois de 12 anos de trabalho, de vários salvamentos. Estando em Berna, ele viveu mais 2 anos, esse São Bernardo, e morreu de velhice. Hoje, quem detém uma outra imagem que apareceu, aquele é o Barry. Ele está no Museu de Berna, no Museu Natural de Berna, tá? Ele está no hall da entrada. É claro que passou por uma taxidermia, né? Que é o quando empalhamento. Então ele foi doado e até hoje. Então quem for à Suíça e poder visitar esse museu vai dar de cara no hall da entrada com aquela imagem que nós passamos agora há pouco. O Rogério quer completar alguma coisa sobre o histórico? Eu queria
comentar que quando o doutor, né, o monge Bernardo de Menton começou a selecionar cães, nem se tinha ideia que ia ser um São Bernardo, né? Mas nasceu tudo dali mesmo, como o Dr. Mauro explicou direitinho. E esses cães, na época, por causa das guerras que tinham, eles eram usados para a guarda do mosteiro na época. Sim. Tá? Então tem algumas origens que depois vai falar de temperamento. O São Bernardo é um cão que está no grupo de trabalho. Então não é só o trabalho de resgatar gente, mas eles são cães de guarda. A gente chama de watch dogs, porque eu acho que uma pessoa que pelo menos tem um pouco de miolo, não vai querer nunca enfrentar um cão desse numa briga, né? Porque vamos considerar que a brincadeira não vai ser muito fácil. E eles são muito tranquilos enquanto em convívio com a família. Mas na presença de estranhos, eles são muito bons para avisar que aqui não entra. Maravilha. E eles são convincentes, né, que a gente imagina. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou para um comercial ou não vou, técnica? Não vou não, eu vou direto. Aí você pode mostrar o nosso segredo que está aqui. Rogério, aproveita que ele está de pé, essa maravilha aí, que nós vamos falar, e fala um pouco sobre a aparência geral de São Bernardo. Manda bala. A aparência geral de São Bernardo, olha isso, gente. É um cão alto, com as proporções ideais, né? Principalmente de pata e tronco, tá? O pessoal conhecer um pouco. Imponência, né? Um cão nobre, tem que ter essa robustez, tem que ter essa força, e principalmente a cabeça dele, que tem que ser forte e nobre, né? Uma cabeça muito expressiva para a raça, um olhar que é de orgulhar, né? Só de olhar para o olhar dele, a gente já vê que é um cão santo realmente. Sim. Uma coisa interessante, a proporção, a gente fala que eles são altos, para você ter uma ideia, a proporção é de 9 partes para 10 partes. Então é um cão muito, muito, muito alto. Não, um cão de 9 para 10 é muito alto. Tá, Mauro, já que entramos nesse assunto, eu passo a bola para o Rogério de novo. O público de casa, com certeza, quando eu falei da década de 90, que veio o filme, eu não sei para que isso ajudou. Aqui na minha cabeça, eu acho que nos anos 70 houve um grande boom do São Bernardo também, anos 80 mediano, e os anos 90 eu acredito que houve um boom total devido ao filme. Tá? As pessoas estão se perguntando em casa o quê? O tamanho desse animal. O padrão cita machos até 90 centímetros da cernelha, e o Guy Handler, ou o primeiro que levantar aí, vai mostrar onde é a cernelha para a gente ter ideia do tamanho desse cachorro. Né? Ah lá, levantou. Então, mostra para a gente onde é a cernelha, o Gui. Então, a altura, gente, nós temos uma fêmea, a altura, gente, é dali que se mede, olha. O Gui vai mostrar onde é a cernelha. Exatamente, ali é a cernelha. Então, medindo dali até o chão, o padrão cita 90 centímetros, mas não há problema de cães que ultrapassam, né, Rogério? Exatamente. Inclusive... Em machos, né? Nós estamos falando 90 centímetros em macho. A criação clássica, do São Bernardo clássico, que esse cachorro é um tipo, que precisa do cão alto. Eles querem resgatar o cão alto, que é onde ele origina força para andar numa neve. Então, é isso aí, ó. Essa altura, esse cachorro 9x10 que o Dr. Mauro explicou, esse cachorro tem essas proporções perfeitas, né? Ele é um pouco mais comprido que alto. Ok, Dr. Mauro, quer complementar aqui? A proporção de crânio e focinho, que isso é brutal na raça. O crânio tem que ter 2 partes e o focinho uma parte. O Gui pode mostrar isso bem aí pra gente. 2 partes de crânio e 1 parte de focinho. Isso dá esse aspecto e essa, como eu posso dizer, essa expressão que é característica da raça. Eles têm uma expressão muito doce, apesar de ser um cão de guarda. Maravilha. Aí nós vemos um moderado stop, é isso, doutor Mauro? Isso, uma linha superior plana. Linha superior plana. Tá, muito Gui, importante. Desculpe, te cortei. Linha superior, Gui, onde é? Mostra para o pessoal de casa, porque tem muita gente, né? A linha superior ali, André, onde ele está mostrando ali, isso seria a linha superior, que desce quando a gente fala, gente, para vocês que não são da sinofilia, os posteriores, né, que seria... A parte dos meios posteriores que são bem angulados, nem retos, nem superangulados.
E uma coisa interessante que neste cão a gente pode observar, que apesar de ter um tamanho avantajado, esse cão tem uma ossatura compatível com o tamanho. Olha o tamanho o braço do Gui não é fraco, mas olha o tamanho do braço do cachorro. É impressionante, gente. É muito bacana de ver isso, porque isso, funcionalmente, é muito mais importante do que muitos outros detalhes. Eles têm que ter muita ossatura, porque vai aguentar um trabalho, como eu já disse, numa condição muito grave, uma condição... A gente está falando de 30 a 40 graus abaixo de zero, e eles trabalham tranquilos. Como você disse, um cachorro trabalhou 12 anos e não morreu de artrite nem de artrose, ele morreu de velho mesmo. As fêmeas, Rogério, ligeiramente menores, né? Sim. Ligeiramente menores. né? E o tamanho num todo não desqualifica se ultrapassar, doutor Mauro. Não, o cão que a gente está vendo hoje aqui, ele tem provavelmente perto de 1 metro. A gente não mediu ele aqui, mas muito perto de 1 metro de cernelha. Que hoje, num cão com essa estrutura aqui, é admirável. Porque, gente, criar um cão de 3 anos de idade, 3 para 4 anos de idade, com toda essa estrutura, não é fácil. É muito, muito importante a gente observar isso e ver que está na mão de um criador sério, né? Sim, é o que a gente sempre fala aqui. Obrigado, Guilherme, o nosso Gui Handler aí, profissional de muitas exposições, né, Guilherme? Rogério, você quer complementar quanto à aparência geral, mas acho que zeramos aí, né? Acho que sim. Sim, acho é que tá uma maravilha dessa. Falamos de tamanho, tá? Daqui a pouco nós vamos falar da pelagem, textura e cor. Mas antes, doutor Mauro... Eu tenho uma curiosidade que é muito importante nessa raça, porque essa raça sempre foi muito mal vista sob um aspecto. É uma raça que quase desapareceu no final do século XVIII por conta de muito sérias nevascas. Quase todas as fêmeas do mosteiro morreram e eles precisaram cruzar esses cachorros com outras raças para poder não perder o cão de trabalho que eles tinham. Foram usados Leonbergers, Terra Novas, foram usados algumas raças, mas este cão que está aqui hoje no estúdio, e mesmo os cachorros que se criam hoje no mundo, tem 2 tipos muito definidos. Um tipo que se cria na América, que é um tipo um pouco mais vistoso, importante de tamanho, ossatura diferente um pouco, e um tipo que se cria na Europa como um todo, que são cães de muito mais estrutura, exatamente pensando na função. Mas não tem gente morrendo na neve. Sim, ok. Mas a gente está respeitando o que o padrão original da raça pede. Um cachorro com muita substância. É engraçado que a gente que trabalha em clínica veterinária, eu tenho 2 pacientes São Bernardos que são cães terapeutas. Porque apesar do tamanho absurdo, eles são muito gentis, são muito tranquilos. Então são cachorros que se adaptam a qualquer tipo de função. Mas como cão terapeuta é notável, né? Num cão desse tamanho. Maravilha, doutor Mauro. Rogério, me diga uma coisa, já que entramos aí, antes de falar da cor, da pelagem e tudo mais, do convívio. Eu vou passar para o Gui agora. Gui, você nasceu no meio de cães, né? Você nasceu no meio de cães, ou seja, quando você nasceu, a família já criava. Conta para a gente um pouco o convívio em específico. Vocês criam mais uma raça, mas com São Bernardo, né? E me fala também para quem é indicado, entre aspas, ou com que estilo de vida combina o São Bernardo, como eles são socialmente, né? A sociabilidade desses animais. Vamos lá, então vamos lá do início. Você nasceu no meio de São Bernardo, correto? Isso mesmo, né? Eu nasci em 99, o canil é aberto desde 97. Então eu tenho uma história quando eu estava na barriga da minha mãe, já com os cães, cresci vendo isso. Acho que eu assisti todos os filmes do Beethoven umas 4, 5 vezes, né? Então, assim, é a raça que eu amo. A raça que eu amo, foi uma das primeiras raças que eu apresentei, que eu treinei. Então, é a raça que, com certeza, ficou para minha vida em todos os aspectos. Ok, no dia a dia, tá, você indicaria um animal desse, obviamente, como criador, você e teu pai, tá? Pergunta para os dois, né? Quem pode ter um São Bernardo? Eu moro num apartamento, tá? Digamos assim, já veio essa pergunta aqui. Gente, é um pouco complicado, tá? É um cão para casa, né? Porque o pessoal está citando
também fazenda, sítio, ok, ele vai cumprir a necessidade de um cão de alarme, um cão de guarda, né? Ninguém, como o doutor Mauro falou, vai enfrentar um bicho desse. Mas quem pode ter um São Bernardo? Qual o estilo de vida? A pessoa sedentária? Qual o espaço? Fala isso pra gente, Rogério. Pegando esse gancho aí, a pessoa sedentária é a fome com a vontade de comer, porque esse cachorro com 3 anos, 4 anos, acabou o cachorro, já não tem mais aquela atividade. Ele serve para qualquer idade, para qualquer pessoa, né? Homem, mulher. É um cachorro que adora estar junto com o dono, isso é importante dizer. E eu acho que o que é mais importante falar aqui é o custo de vida de ter um cachorro desse. Esse é o que eu vejo mais, assim, a pessoa tem que pensar, a pessoa tem que conhecer, para depois não comprar um cachorro lindo, maravilhoso, né? Depois você vai mostrar o filhote, e depois largar, abandonar. Então é um cachorro que tem que ser bem pensador. Eu acho que a pessoa específica está nisso aí, saber o que é um São Bernardo. Exatamente, porque tem um custo, que não é pouco, uma grande responsabilidade. Estamos falando de um molosso, e esse cachorro deve pesar, né, quase 90 quilos. Entre 80 e 90 quilos. Então, como se manter, né, um animal desse? Então, é estrutura psicológica, moral, mental e financeira, tá? Marcos. E dando aquele recado, só um pouquinho, Mauro, dando aquele recado, o Mauro é mais apavorado que eu, por isso que é meu amigo. E dando aquele recado assim, nunca, pelo preço, ainda mais um animal desse porte, jamais, qualquer animal, tá? Feiras, alguns sites, eu já vou brigar com o povo, vai ter processo, mas não vou nem falar nada. Não comprem, tá? Fala o que a gente sempre fala aqui, o criador sério, o criador idôneo, ligue para o criador. Se ele não te atender, faça o seguinte, liga para um clube da sua cidade, tem vários, tá? E pede a indicação de um bom criador. Você vai encontrar aquele criador que vai conversar com você por telefone, eu sou dessa época, que vai te dar atenção, e você tem que ler muito sobre a raça, conversar com esse criador, porque se você fizer uma compra dessa de um bebê, que você vai ter aí pelos próximos 15 anos, depois o Rogério me corrige, 15, 16, você vai se arrepender. Se você comprar um animal desse via mensagem, eu sou contra. Não sei os criadores que estão aqui, doutor Mauro, via mensagem você negociar uma vida é um pouco complicado. Ouça o criador, ouça quem está do outro lado, pesquise sobre ele. E também não vá no Reclame Aqui. Porque agora eu vou falar também, já que eu estou aqui no Reclame Aqui, é o seguinte, o Reclame Aqui você faz uma baita, você faz uma baita de um trabalho durante 40 anos criando cães. Nesses 40 anos, aí o camarada vai lá no Reclame Aqui e vê 3 reclamações tua, ou 2. Esses 40 anos de muito suor na sua profissão, porque criar cães também é uma profissão árdua, que exige o principal de tudo, que é o amor, ele vai fazer a regra de 3 simples. O cara cria 40 anos e tem 3 reclamações no Reclame Aqui. O que vai acontecer? Não é um bom criador. Não vá também pelo Reclame Aqui. Vai dar processo isso? Será? Acho que não vai. Eu seguro a bronca. Bom, então, agora eu vou passar a palavra para o doutor Mauro. Pois não, doutor Mauro? Na verdade, complementando o que o Rogério disse, realmente é uma pessoa que tem que saber o que é ter um animal desse tamanho, desse porte, se eu tenho condição física, se a minha família comporta, se está todo mundo de acordo. Porque Exatamente. É muito interessante, todo mundo quer um bebê, já você vai mostrar um bebê, aí vai todo mundo querer o bebê, até eu já fiquei aqui coçando, né, porque mostra um bebê, a gente fica apavorado. Mas, realmente, em questão de temperamento, é uma raça que se adapta muito bem a qualquer tipo de temperamento. Muitas pessoas falam, mas eu quero caminhar no parque com o São Bernardo. Tá tudo bem, ele vai topar. Não é um bicho para você correr com ele, porque ele é um molosso. É um cachorro pesado. Mas para caminhadas, perfeito, excelente companheiro. Mas tem o calor. Ele se adapta a qualquer tipo de clima. A gente vai falar já sobre frio e calor, mas é uma coisa interessante. É uma raça que se adapta a qualquer tipo de clima, né? O que não ficou um pouco aqui, me cobraram de novo ali, Rogério e doutor Mauro, é quanto ao espaço.
Uma casa grande, um quintal, o que a gente precisa para ter um animal desse? Eu só não estou falando o nome da pessoa, manda nome, gente. Eu só consigo ver pelo DDD porque não, tá? Mas obrigado por estar online, obrigado pro pessoal que mandou mensagem, tá? E bora lá. Tá, eu tenho uma casa média, se tiver o exercício, ok. Exatamente, é isso aí. Precisa de carinho, de estar junto com o dono, né? Não é a casa que vai fazer ele ficar bom ou vai fazer ele ficar ruim. É o andar, é fazer as caminhadas necessárias. A gente mora numa chácara de 9.000 metros, então os cães ficam soltos, né? Mas se eu morasse num apartamento, o que tinha que fazer? Pode, eu já vi muita gente ter São Bernardo em apartamento. Mas ele tem um tratador que sai 3 vezes por dia, no mínimo, dá uma volta de 15, 20 minutos com o cachorro. Passo agora então para o Guilherme. Guilherme, já pegou algum caso de um molosso, de um cão desse porte? Vai para o pessoal entender, em apartamento que exigisse o teu trabalho, por exemplo? Sim. A gente, inclusive, tem uma cliente. Ela, se não me engano, ela é do Sul, chamada Márcia, que ela cria um São Bernardo dentro de um apartamento. E foi o que o meu pai comentou. Ele passeia 3 vezes ao dia, em torno de 20 minutos, com o cachorro, caminhando, né, sai para fazer as necessidades fora. Então, quando ele entra para o apartamento, é a hora que ele vai dormir, que ele vai comer. Então, acaba ficando sempre tranquilo. Maravilha, então. Gente, eu vou fazer um breve intervalo, 30 segundinhos, porque não foi fácil entrar com os cães são grandes, eles estão mega calmos. A gente já volta com Cães em Cena, 30 segundinhos. Estamos de volta ao vivo pela TV Cinec com Cães em Cena aí. Morro de inveja, né, doutor Mauro? Já tem rumo certo, já o carro está lá, o sequestro é garantido. Essa bebê, gente, é uma fêmea. Eu sou canhoto, deixa eu trocar o microfone. Vejam só, podem babar bastante em casa, que eu estou babando aqui. 2 meses, 60 dias. Olha o tamanho, olha a cara desse bebê, a máscara. Amei a máscara, doutor Mauro. Amei a máscara, amei. Olha só que coisa linda. Você está desconfortável aqui? Eu vou te pôr ali já já. Já já você vai lá, que você vai ficar quietinho. Olha isso aqui. Uma maravilha. A raça é isso, é o fruto de trabalho de muitos e muitos anos. E parabéns, Rogério. Parabéns à família Rodrigues, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Rogério, me diga uma coisa. Tudo que cai na mídia e gosto popular, digamos assim, qual a situação da raça nos anos 90, depois do filme? Nós não estamos criticando o filme, tá? Eu só quero saber isso porque eu
até mesmo como criador, quando você vê um filme, vê tanto carinho, vê uma ficção, né? Você acaba se apaixonando por aquilo. E na verdade, aquilo é uma ficção, né? É um filme, como já disse. Foi benéfico para a raça. Eu errei quando falei dos anos 70? Não, acho que você não errou, não. Bom, eu criei São Bernardo por causa do Beethoven, então não posso falar que foi ruim, né? Conheci o São Bernardo por causa do Beethoven e amei no segundo filme, que entrou a São Bernardo pelo curto. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver. Então eu acho que o filme foi bom para divulgar a raça, porém a responsabilidade está, como o Dr. Mauro falou, no criador, de fazer o certo, criar o certo. Não é o filme que vai destoar, que vai, né? Aquele tanto de baba. Só uns 10% menos, mas tudo bem. Né? Então, não é tudo aquilo de baba, não precisa se preocupar. Gente, olha que cena linda, isso aí é digno de fotografia. Vem aquele atrás, aqui por trás, aquele, vem e faz a foto daqui. A Andréia está ali, faz deles lá, que está digna de uma capa de revista. Todo mundo para cá, doutor Mauro, Gui, nós estamos ao vivo, então o programa ao vivo é isso, né? Faz quem sabe fazer. E vamos continuar. Muito desde 2007. Doutor Mauro, diga lá agora, porque lá atrás... A raça tem muitas curiosidades, mas algumas em relação à história. Por que tem duas variedades nessa raça? Lá no final daquela derrocada que a raça passou, final dos anos 1818, a raça teve uma derrocada em função de nevascas que aconteceram na Europa, e apareceram alguns criadores, inclusive alemães, que tentaram introduzir cães de pelo longo, imaginando que aqueles São Bernardos originais, que tinham pelagem intermediária, não era nem longa nem curta, que eles pelo longo sofreriam menos com o frio. E na verdade foi uma derrocada, porque o cachorro de pelo longo gruda neve no pelo dele, ele fica mais pesado, trabalha menos. Então, assim, o que aconteceu é que a variedade não perdeu admiradores. A gente tem aqui exemplares espetaculares de pelo longo. E assim, mas em função do trabalho deles na neve, não é o mais indicado. Se sabe que o pelo curto, que na verdade não é bem curto, é um pelo denso e que suporta muito bem qualquer tipo de clima. A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes. O São Bernardo suporta tanto bem o calor como tanto bem o frio. Eles são cachorros de trabalho, então... A pessoa fala, mas aqui no calorão do Brasil... Exatamente isso. Não é o calorão. O problema é você ter água à disposição. Tem uma pergunta ali agora... O subpelo dele, o subpelo faz essa função térmica. Nós vamos falar já. Eu vou aqui... ele falou de subpelo. Tá. Então isso é uma grande bobeira. Tá no país tropical, não está sofrendo calor. Isso é bobeira. Exatamente. Bobeira. Tá. Eu já vi gente querer raspar São Bernardo. Pelo amor de Deus, não. Eu já vi raspado. O pelo tem que proteger ele do clima que ele está vivendo. Mas aqui é muito quente. Tudo bem, ele vai perder subpelo. Ele vai perder um pouco de lã. Ele vai ser um pouco menos peludo. Mas ele consegue manter a temperatura dele e a temperatura corporal, mesmo com pelo longo. Olha, ok? Ele é um exemplar pelo longo, e estamos falando de pelo e de subpelo, tá? Que essa proteção seria uma proteção térmica, estou mostrando bem, tá? E ele está tranquilo aqui. Já nós vamos tomar uma água de novo, meu querido. Você é muito lindo. É encantador. Pode complementar, o Rogério, o Dr. Mauro, eu vou me deslocar para lá de novo. Outra curiosidade importante na raça, que a raça só chegou na Inglaterra por volta dos anos de 1800, em cerca de 1820. E surgiu na Inglaterra porque as pessoas começaram a se interessar pelo tamanho desse bicho. E o que aconteceu? Pelo, né? E pelo pelo, e a cor e tudo mais. Comprido. Só que chegou na Inglaterra, o que eles fizeram? Cruzaram com mastifes. E aí foi outra derrocada que a raça sofreu. Porque o tipo que se tinha lá na Suíça desaparece. Porque ele, apesar de serem molossos, você cruza dois molossos e não fica a coisa
boa, né? Olha lá, olha como não é tentador. Mas os ingleses, eles fizeram um trabalho excelente na divulgação, né? De divulgação. Isso foi Se o muito São bom. Bernardo também é o que é, foi por causa dos ingleses, Sem né? dúvida. Porém, com esses acasalamentos que eles colocaram o mastiff, o cachorro começou a ficar alto, mas assim, cabeça Sem fina, estrutura. não tinha... Sem não estrutura. perdeu toda a estrutura que o cachorro precisa. Original. Isso foi até 1860, É. 65, teve um famoso cachorro, acho que chamava Tel, se eu não me engano, ganhou tudo também, foi outro boom. Aí foi quando eu brinco com o pessoal que o Schumacher, que cedeu os cachorros para a Inglaterra, o Schumacher mesmo, É. que abriu o clube Ele e chamava registrou, Schumacher, né? isso, e registrou os primeiros São Bernardos, né? Ele correu na frente dos ingleses e passou a perna, porque os ingleses iam montar o clube antes dos suíços. Isso é uma curiosidade também bacana que a gente pega nas leituras. Maravilha. Ok. E agora me diga uma coisa, sabendo que a cor principal é o branco, né? O que predomina é o branco. Quais as cores aceitas? Que não há cores aceitas. Há uma única cor, é isso. O vermelho e o branco. Eu Isso. falei besteira. Não, na verdade o importante para eles é a distribuição dessa cor. Cachorros de cor sólida não são bem-vindos para a raça. Cachorros tigrados são desqualificados. Esses cachorros que têm essa pigmentação, como essa que a gente está vendo aqui em cena, realmente tem uma pigmentação muito correta. Essa máscara tão desejável que nem tem essa filhota, isso é sonho de trabalho de qualquer criador. Eu tenho certeza de te falar isso porque é muito difícil. É uma raça muito difícil. Tem que pensar em ninhadas de 12 cachorros, ninhadas de 13 cachorros. Então é um trabalho. Teve alguns padrões que exigia mais a cor, né, mais o vermelho, né? Mais vermelho, mas né? sempre vermelho e branco, ou branco e vermelho. E aí depois, se eu não me engano, de 2004, aí eles abriram mais e aí ficou aceito o branco e o vermelho, pode ser mais Entremeado pintado, com preto, pode ser Que mais... essa cor não é vermelha. Pra gente que entende um pouquinho de cachorro, a gente chama isso de fulvo, né? Ele é um fulvo queimado. Então, você tem a cor avermelhada e tal, mas se você observar, tem os pelos pretos entremeados, né? E o que é interessante é que os cachorros que a gente tem hoje tem basicamente dois tipos. Um tipo norte-americano, onde a marcação das cores é mais definida, e um tipo europeu, onde se aceita isso menos marcado, menos determinado, mas que, de novo, são as mesmas cores. Ok. Gente, estamos ao vivo. Obrigado para o pessoal que está mandando mensagem, que está dando audiência para a gente. Esse programa daqui 2 dias vai estar no nosso canal no YouTube, que é @cãesemcena, tá? E também vai estar disponível no canal da TV Cinec. Tem uma pergunta aqui, eu vou pôr óculos porque eu não enxergo. Gente, se eu só falar uma coisinha, não estou bravo não, é o meu jeito de falar, o pessoal que me conhece. Eu não fiz crítica ao site, não estou recuando não fiz crítica ao site. Eu disse o seguinte, eu vou repetir. Você não pode fazer o peso de um criador que cria 30, 40, 50 anos, 20 anos a raça, quando você vê na internet, que hoje todo mundo é dono de tudo na internet, né? Você vê que a pessoa cria 30 anos, aí você vê 3 reclamações, foi isso que eu quis dizer. Num site, eu acho que o único site que o pessoal reclama é esse que eu falei o nome, que nem vou falar mais, o nome já diz, reclame aqui, falei de novo. E o que acontece? Tirar essa regra de 3 simples, né, você vai estar deixando, às vezes, de procurar o criador, de conversar com ele. Então, façam esse peso, procurem. Vejam quantos anos esse criador, né, cria, né, que não é uma reclamação, seja de um criador, seja de um médico veterinário, de um médico humano, de um oftalmologista, enfim. Pesquisem antes, tá? Não vão nessa onda que a internet é tudo certinho, bonitinho. O DDD é 11, perguntei o nome e não respondeu, mas obrigado por estar online. Final do telefone 5651. Ok, apaixonado pela raça. Qual das 2 variedades, Rogério, está melhor atualmente e com melhor qualidade? Pelo curto ou pelo longo? Entendeu a pergunta? Entendi.
o pelo longo sempre se destaca, né, por causa da pelagem mesmo, chama mais atenção. Mas para mim, o pelo curto, inclusive é base, tem que somar sempre, fazer um acasalamento do curto com o longo, se não perde, se cruzar só longo, o cachorro vai ficando muito alto e perde toda a sua estrutura. Tem que ser colocado o pelo curto. Para mim, o pelo curto ele tem uma sensibilidade diferente. Acho que as experiências que eu tive com o São Bernardo, e principalmente o pelo curto, meu primeiro São Bernardo foi um pelo curto, né? Então, para mim, o São Bernardo pelo curto é o melhor. É mesmo, e você tem essa variedade pelo curto, óbvio, né? Você acabou de falar que há necessidade desse cruzamento, né? E a genética é a mesma calma, doutor Mauro, vamos lá. A genética é a mesma do doutor Mauro. Pelo curto, pelo longo, só nasce pelo longo? A tendência é só nascer pelo longo e o problema é o que ele estava falando. Você vai perdendo um pouco a substância. Pelo longo, você acaba perdendo substância. Pelo curto, você vai conseguir as duas variedades na mesma ninhada e você com certeza vai ter mais substância e mais estrutura e mais beleza, sem dúvida. Ok. Gui. Uma coisa só de detalhe, mas a gente está aqui falando, conversando e esquecendo de alguns detalhes. Mas o mais importante, essa raça é responsável pelo salvamento de mais de 1.000 pessoas, registrados mais de 1.000 salvamentos na neve. Então, assim, não dá pra gente brincar de não entender para que essa raça foi criada. É muito bacana a gente ter essa história em mãos e saber que isso, sem dúvida, é um feito para qualquer raça, né? E o outro detalhinho muito importante é que a gente esqueceu de mostrar aqui no começo do programa, mas eu vou pedir para o pessoal da câmera mostrar. A gente tem ali do lado do Rogério uma coisa muito importante, que é o famoso barrilzinho do São Bernardo. Está ali para a gente mostrar, a gente não pode esquecer, né? Está ali, muito bacana. Pega aí, Rogério. Pega aí, Rogério, para a gente mostrar. Aqui, acho que ela já pegou. Já. Tá legal. É um barrilzinho que você coloca no pescoço. Esse cachorro carregava isso durante os salvamentos. Para quê? Carregava conhaque, uísque, o que tivesse ali de bebida forte, para a pessoa que está morrendo de frio se aquecer. É muito bacana esse detalhe, né? Maravilha. Agora eu vou passar para o Gui. Me diga uma coisa, Gui Handler, vamos lá. Eu quero saber, e o pessoal de casa também, quais os cuidados com a pelagem no geral, tá? Para quem no dia a dia, tá? Como disposição, claro que há você vai poder falar também, mas no dia a dia, são cães que exigem o quê? Banho semanalmente, mensalmente? Pode falar para a gente? Certo. O São Bernardo, na verdade, qualquer outra raça, não é indicado dar banho toda semana, por conta que só vai atacando, arranca muito pelo, né? A imunidade do cachorro também vai dando uma certa sensibilidade para o animal. Né? Então é indicado aí banho a cada 20 dias. O que a gente preza muito é a escovação, né? Escovar para tirar nó, né? Para não deixar acumular. Eles babam, não tem como, né? Então isso a gente escova sempre aqui embaixo, né? Para manter o mais limpo possível, né? E principalmente os cães de exposição, né? Os nossos cães de exposição têm um cuidado totalmente à parte, né? Para manter esse branco cada vez mais claro, como a gente fala, neve, manter o branco neve. Que é o branco neve. Então, banhos. Eu vejo pelas redes sociais, eu acompanho vocês desde a época do Instagram, o Rogério, que vocês moram num sítio, obviamente, é um sítio, né? Exatamente. Exatamente. E eu vejo que pela rusticidade do animal, tudo que eu vejo, veja bem, eu sou muito detalhista em tudo. Não é à toa que nasci artista, eu acho. E pela rusticidade, tá? Eu vejo que nem há tanto aquela adequação, né? Que eles são bem livres mesmo, tomando água e tudo mais. Eu tive sorte, né, de achar esse local. Inclusive tem muita pedra onde a gente está. Eles nadam? Eles nadam e é impressionante. Nas pedras eles têm uma desenvoltura impressionante. Eu tenho em um dos canis, eu fiz ele já pensando, né, que eu vi, enxerguei isso. Então tem alguns degraus na pedra, na própria pedra, né? É um muro de pedra. E eles sobem, eles escalam.
esses carros parece um bode. Não Muito pula, né? Mas eles sobem até onde, lógico, ele consegue, né? E é impressionante. Agora, eu tinha duas curiosidades, voltando um pouquinho, se me permitir. Pode, nós estamos aqui, bate-papo de amigos, à vontade. Vamos falar da raça e qual a raça. Da cor. Tem muita cor, tem muito São Bernardo, por causa de genética, dessas coisas, que acaba saindo com a cara branca. A cara branca acaba sendo não permitido no padrão, né? Porém, o que eu queria trazer de curiosidade é que essa cara branca, por que ela não é aceita no padrão? Isso que é legal, que eu aprendi com os italianos lá, pessoal, passando algumas histórias pra gente. Na neve, se ele tivesse a cara branca, ele podia ser confundido e ser morto por algum caçador, achando que poderia ser um urso. Olha que interessante. É muito legal. Outra curiosidade que eu descobri esses dias, né? Então, não estou indo contra a sua ideia que você falou do barril. Infelizmente, não há estudos que o barril salvou alguém já, né? Então, tinha nas viagens, realmente, tem fotos com eles com barril no pescoço, mas para salvamento não. Para salvamento nunca teve essa coisa, nenhum monge nunca colocou um barril no pescoço para o cachorro subir. Até porque eu até brinco, o dia que eu descobri isso, eu falei assim, rapaz, já pensou o cara soterrado lá na neve, falou assim, me dá uma dosezinha aí, né? Aí, como é que o São Bernardo ia servir ele, né? Então é uma brincadeira, mas é para desmistificar. Infelizmente, mata muito a esperança das pessoas e a imagem, né? Mas eles já colocam isso escrito em sites, em diversas matérias, que ele não foi usado para o salvamento, mas sim nas caminhadas que eles eram, porque eram cães grandes. Então eles iam que nem uma mula, cheio de coisa, porque eram cães grandes, e por isso que o cão tem que ser grande. Sim, mas o São Bernardo, então, gente, não fiquem tristes. Era um não portador, fiquem sim, tristes. dos barris, né? Mas para uma outra finalidade. Exatamente. Ok, então. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Ok. Socialização, o Gui já falou, mas assim, o Guilherme, precisam de treino, e como eles são com crianças e em matilha e com os outros animais? 3 perguntas aí. Eu costumo falar para todos os nossos clientes que todo cão, né, desse peso, dessa estrutura, precisa do adestramento básico. Saber o que é um para, saber o que é um senta, um fica aí, para aprender a controlar. Porque imagina um cachorro de 80 quilos correndo com uma criança, vai machucar ela, né? Por conta que é um cão muito pesado, não é nem por maldade. E cães filhotes, eles são brincalhões. Você vê que a menina aqui, ela não para, tá sempre querendo brincar, dar patada, né? Então eles têm essa brincadeira. Então isso é muito legal, fazer o adestramento. Não são cães difíceis de adestrar, né? São cães muito comilão. Então, com a própria isca, você consegue ir levando o cachorro, consegue desenvolver um trabalho bem legal. Maravilha. Eu vou entrar agora direto com o Dr. Mauro Anselmo Alves. Dr. Mauro, as doenças hereditárias, há testes no Brasil, não há o que se precisa para ter um São Bernardo saudável? Basicamente, é uma raça muito rústica. Eles dificilmente ficam doentes. Os problemas que se pode imaginar olhando um bicho desse tamanho, sem dúvida, estão relacionados às articulações e principalmente ao excesso de peso. É um cachorro que tem muita facilidade de ganhar excesso de peso, apesar de você poder controlar a dieta deles. Os problemas mais comuns que a gente enfrenta em São Bernardo estão relacionados, primeiro, número 1, aos olhos. Cachorros de olhos não muito corretos costumam ter ou entrópio, que seria a pálpebra revirada para dentro, ou ectrópio, que é a pálpebra revirada para fora. De qualquer forma, causa desconforto ocular, desconforto de visão, e o cachorro vai ter que acabar passando por algum procedimento para melhorar isso. Depois, outras coisas que estão preocupantes, os problemas cardíacos que algumas linhas de sangue carregam. Mas isso existem exames, como o ecocardiograma, como o eletrocardiograma, que os bons criadores fazem nos seus exemplares e não vão reproduzir cachorros com problema cardíaco. Os problemas de ossatura, como eu disse, todas as displasias,
de cotovelo, de ombro e a famosa coxa femoral, a displasia das cadeiras, hoje são facilmente controláveis a partir de exames. Então, animais ao redor de 2 anos têm que fazer o teste de displasia. É sob anestesia geral, sim, e o animal tem que fazer um teste completo para a gente saber em que grau que esse cão se encontra, para poder determinar quais são os parceiros dele na reprodução. Esse controle bem feito determina cães saudáveis e, como você me já deu uma escorregadinha e já falou, são cães muito longevos. Se você consegue manter a forma física deles, eles chegam aí aos 12, 14 anos com o pé nas costas. Ok. Me diga uma coisa, chegou a pergunta ali, obrigado, Mônica de São Paulo, que está online. A Mônica está perguntando o quanto come um cão desse por dia? Mônica de São Paulo está perguntando. Então, Mônica, pelo tamanho, imagina que é 1 quilo. Todo mundo pergunta, come mais de 1 quilo? Né? O cachorro, para comer 1 quilo, ele tem que ter realmente 1 metro de cernelha. Então, hoje, em média, é 800 gramas, um cão grande, né, como o Tyson aqui. Então, é em torno de 800 gramas um cão grande. Um cão grande. Os cães menores não chegam a comer tudo isso. Se comer, vai soltar intestino, vai acontecer um monte de outras coisas que vai perder a ração na realidade. Tá, a pergunta que tinha chegado antes é do Rubinho Araújo, todo mundo conhece. Obrigado, Rubinho. É que quando cai aqui no Zap a gente não sabe, tá? Mas obrigado por estar aí participando sempre com a gente. Agradecer você, agradecer ao Fábio Grumer pela divulgação, tá? O pessoal que divulga mesmo o nosso programa. Ao Emerson do Bob Pet, isso é tudo lá da Zona Norte, gente. Em bairro também tem pet shop bacana, tem bons profissionais, né, Eli? Não é porque está no bairro, não, que o pessoal tem essa, né? Não é só... tem bons profissionais. E o Fábio, sou suspeito, é groomer da minha cachorra. O Emerson, obrigado, que esse pessoal ajuda a gente, divulga, e eles trabalham super bem. Uma hora eu vou fazer um programa só disso aqui, só de groomer, que eu estou devendo esse programa, né? E é que a gente precisa separar, né? Um pouco, vocês estão entendendo, né? Os groomers aí de casa. E por falar em groomer, só um pouquinho do Dr. Mauro. Guilherme, você é o primeiro handler que vem ao programa, tá? Você veio na composição da família, na criação de São Bernardo, mas fala um pouquinho aí. Ah, legal. É um prazer, né? Inclusive, ser o primeiro handler a prestigiar esse programa. E, assim, é bem trabalhoso. Inclusive, quando a gente vai trabalhar para a exposição, o Rubinho sabe bem, foi ele que me ensinou, né, a trabalhar com essa raça e com outras raças também. E, assim, a gente demora, em média, de 4 a 5 horas para deixar um São Bernardo pronto, pegando a partir do banho, trimming e grooming, né? Então, é um processo um pouco demorado, vai muito condicionamento do animal, da gente também. Porque pensa ficar ali um tempo todo desse com o cachorro na mesa, então tem que descer, tem que hidratar o cachorro, depois volta para a mesa para continuar o trabalho. Que esses cuidados que ele está falando, gente, então é aquela má visão para quem está de fora e não participa dos bastidores de exposição, tá? O Gui deu aí um feedback do que acontece. É uma grande responsabilidade atrás de todo esse trabalho, né? Dr. Mauro. A parte, toda a história, né? Um dos primeiros cachorros que eu apresentei de destaque, eu fui handler durante muitos anos, era uma São Bernardo de pelo longo, há muitos anos atrás. Abraço para o Toninho Capistrano, ele vai lembrar. Mas assim, realmente o que o Gui está falando é fundamental. É uma raça que exige bastante atenção. Porém, os cuidados são genéricos, gente. É um cachorro que basicamente precisa de escovação, carinho, atenção e bastante dedicação em termos de disciplina. Disciplinou, o bichinho cresce, que é uma beleza e é uma maravilha de se ter. Maravilha. Gente, aqui é ao vivo, então eu sento, eu vou ali, eu saio, eu olho no celular. É isso. Quem sabe faz ao vivo, viu? Formato desde 2007, quando a internet no Brasil era discada, né, doutor Mauro?
Né? Ninguém está copiando nada, sinto muito. Estou briguento hoje, viu, Rogério? O Martinelli é briguento, vocês vão sair daqui e falar Martinelli é briguento. Rogério... Você falou que era para a gente se moderar, mas você está surpreendendo. Né? Você me chamou de briguento agora. Rogério, quer complementar mais alguma coisa? Você acha que fizemos um apanhado geral da raça? Ou você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, o microfone é seu. Eu tenho para agradecer, né, a todos os criadores que já passaram pela minha vida. Te cortando só um pouquinho, a situação da raça hoje no Brasil, aí já vou emendar com a sua resposta. Vamos lá. A situação hoje da raça no Brasil, eu tenho cães no canil, praticamente todos importados, né? Então, tem bastante gente que já importou também, aí alguns levam para mais tipo americano, outros levam para um europeu mais norte-americano, que é outra linha também, impressionante, né? Mesmo na Europa tem essa divisão, né? Tá bem, eu acho que tá bem, porém tem muita gente que não segue o padrão. Eu aprendi até com o Dr. Mauro que se um cachorro foi criado para uma função, ele tem que ser respeitado essa função, né? Então, eu já também comecei a fazer curso para juiz e vi isso também em alguns materiais, que tem que respeitar. Se o cachorro foi criado tem uma função, tem que ser respeitado. Então, hoje, a raça está muito bem no Brasil, está representado. O problema é que é tudo muito difícil, como falou, um cão caro para levar à exposição, não parece, mas é complicado, né? E hoje cada um sabe onde o calo aperta, mas está bem. A gente que conhece, que tá vendo, tem bastante gente que importou cachorro. Estamos com um nível bem bacana e mudou bastante com essas importações do que vinha lá de 90, que você até comentou como que era a criação, né? Já mudou bastante a raça no Brasil. Mas me responde uma coisa e não brigue comigo. Não brigue comigo. Vamos agora eu sou imparcial, tá? Então muita gente deve estar se perguntando. Então, agora é o Martinelli entrevistador. Há tanta necessidade assim dessas importações? Ou no Brasil nós não temos uma boa linha de sangue para que sejam procriados, né? É isso que o pessoal deve estar se perguntando. Então, agora como entrevistador, eu entendi perfeitamente a tua posição e a necessidade, chega uma hora, né, da importação. Mas, vamos lá. Tem uma palavrinha nesse meio aí que eu acho que todo mundo tem dentro de si. 3 letras, é o ego, né? Então, tem isso também. As pessoas que importam é porque querem fazer alguma coisa bacana para a raça. Isso eu vejo que é isso. Agora, se está certo ou não, a pessoa tem que estudar, não querendo falar que eu estou acertando, ou que eu também estou nessa vibe de trabalhar para acertar. Então, eu mudei a minha forma de ver a raça São Bernardo de 2007 para cá. Inclusive o Rubinho, um abraço, né? Era o Hunter que apresentava os cães e ganhou muito, né, nas pistas com a gente. Então eu mudei, por quê? Por causa disso aí, de voltar a estudar e ver que a função é muito mais especial, é muito mais eficaz no cachorro, né? Super respondida a pergunta, é isso, para a gente deixar isso bem claro, né? Chega uma época que tem que renovar, não adianta, né? Você deve ter usado a tua linha de sangue durante anos, só aquela, aí se abre, né? Que tem um nome, gente, isso em sinofilia tem um nome, a gente fala abrir linha de sangue, né? Exatamente. Tem até uma palavra em inglês ali. Mas, Rogério, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Obrigado mesmo. Foi um prazer. Vocês viajaram para estar aqui, tá? Vocês não estão próximos. Então, gente, os convidados aqui também do programa, não tem uma regra para os criadores. A gente traz bons criadores idôneos e que estão mais próximos. Não adianta eu convidar o do Sul ou o teu amigo lá que poderia estar aqui com a gente, que está no interior de São Paulo. Então, isso às vezes acaba dificultando, tá? Mas eu agradeço muito por você estar aqui. Parabéns pela criação, parabéns pela palavra
vamos jogar o ego e vamos deixar o que vocês têm, amor pela raça. Porque não é fácil, né? É uma família toda. Muito obrigado mesmo. E a gente encontra... Aí eu ponho de uma vez só, peraí. Vou passar agora para o Guilherme. Guilherme, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Só um complemento. Esses cachorros são muito amorosos com criança, com a família. Meu, você pegar um filhote desse aqui, o quantas vezes fui para a exposição e dormia abraçado com São Bernardo. Então, assim, eles são muito amorosos. Para quem pretende ter um São Bernardo, para quem pretende ter um cachorro com a família, que vai brincar e vai parar, essa é uma das raças mais indicadas. Parabéns pelo trabalho, Gui Handler. E eu estou aqui, olha que bacana isso aqui. O canil deles daqui a pouco nós vamos mostrar, o Doce Refúgio. E olha que... É italiana essa escultura, Rogério? É de um artista... Essa escultura é de um artista aqui no Brasil. Olha que bonito. E é 2 cães italianos. Inclusive um deles é o Tyson, o maior, lógico, né? E a outra é uma fêmea que ele copiou de uma foto que a gente tinha e ele fez em cimento. Isso é um trabalho... É bem pesado o cimento. Olha aqui, trabalho bonito. Qual é o nome do artista? Washington. Washington? Isso. Parabéns, Washington. Trabalho bonito, né? Ok. Dr. Mauro Anselmo Alves, muito obrigado mais uma vez, Dr. Mauro. Hoje quem rouba a cena, sem dúvida, são essas criaturas que encantam a gente, né? De um pequenininho a um cachorrão desse que está aqui junto com a gente, com esse temperamento absolutamente equilibrado, como tem que ser para essa raça. Uma coisa que o Rogério falou que a gente não pode esquecer, isso não só para a raça São Bernardo, mas respeitar o padrão é respeitar a história. Hoje a gente estava conversando sobre isso antes. A história dos cães tem uma função, gente. O cachorro acompanha o homem há mais de 40 mil anos. E eles foram selecionados para servir ao homem e ajudar o homem a evoluir. Sem cachorro não tinha evolução para o ser humano, né? E tá aí uma raça que não dá para a gente discutir, que ajudou demais, né? Gente, nós estamos aqui nas considerações finais, mas eu não vou ser indelicado porque é uma handler. Chegou de última hora aqui, eu não vou ser indelicado com ela, eu não sei quem é. Mas eu não vou ser indelicado. Tudo bem aí? 5 minutinhos, gente. Boa noite. Eu sou o handler Sofia Greco. Gostaria de perguntar ao Gui como é apresentado um São Bernardo. Gui, você tem 30 segundos para falar para a Sofia. Sofia, obrigado pela audiência. É um pouco exaustivo, né? Movimentar um cachorro de 90 quilos, armar ele todo na mão, né? Um cão que é um pouco difícil de fazer um stay solto, né? Então a gente está lutando muito para isso, inclusive estamos implantando isso, né? Principalmente com os cães que a gente está levando para a exposição, fazendo ranking, mas é gostoso. O que é um pouco mais pesado é a preparação. Maravilha. Gui, muito obrigado. Gente, para vocês que estiveram conosco até agora, terça-feira que vem vamos falar de um assunto muito importante, que é a estrutura de canil. Nós não falamos aqui de piso, mas a gente sempre alerta também. Imagina um piso liso, vidrificado para um animal desse. Um desastre. Então aqui comigo vai estar o criador e arquiteto urbanista Nelson Segala. Vai ter muita coisa boa, tanto para você que é dono de um animal, tá? Você não é tutor não, viu? Você é dono, o animal é seu. E não vou nem entrar em méritos. Você é dono do seu animal, mesmo para você que é dono de um animal, quanto para vocês criadores, tá? Aos nossos convidados deixarem os seus contatos. Então, Jana, primeiro joga para mim aí na técnica. Tá aí, Canil Doce Refúgio no Facebook, ok, Rogério? Exatamente. A gente tem Instagram também. Vamos lá, Janaína. Esse também é do Instagram. Sigam lá, vai ficar gravado aí. E tem do Gui Handler. Correto? O Instagram do Gui. Quer agradecer a alguém, Rogério? Você? Eu queria agradecer ao Dr. Mauro, né? São pessoas assim que engrandecem a criação da gente, a gente aprende, cada conversa que a gente vai, até quando a gente precisa levar um cachorro no consultório dele, é só aprendizado. E disso aí que eu queria dar um toque para os criadores novos. Procurem os criadores antigos. Eu aprendi isso lá atrás e deu certo. Nessa toada eu queria agradecer o pessoal da Itália que me ajuda muito, o Gianni Bonomi, né? Cedeu esses cães maravilhosos,
não posso deixar de falar de uma pessoa dessa. Hoje, o Clube Italiano de São Bernardo está assistindo o seu programa, tá? Que o pessoal lá, eu o convidei, né, para assistir, e está aí, tá? Agradecer a todos os nossos clientes, amigos, que a gente não trata, né, como cliente, vendeu, me dá aqui, cada um para si. A gente liga todo dia, não é marketing, mas é uma coisa que a gente faz porque a gente cria com gosto realmente. Então isso é um abraço também para o pessoal da família Doce Refúgio. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado ao pessoal que está na Itália. Grazie, né? Obrigado, Rogério, Gui, Dr. Mauro. Até mais.